Olá, seja muito bem-vindo à edição do seu JD News. Se inscreva no canal para receber as atualizações. Vamos agora às notícias do dia. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou durante declaração que será candidato a presidente da República em 2026. Abre aspas. Vou concorrer e já vou dar a partida na minha pré-candidatura a presidente da República e daí já vou começar a andar o Brasil nos finais de semana, já percorrendo todos os estados e levando a nossa discussão, a nossa proposta. Fecha aspas. Concluiu Caiado. O projeto para mudar a lei da ficha limpa ganhou força na Câmara dos Deputados. E, se consolidado, Bolsonaro vai concorrer às eleições presidenciais de 2026. O projeto de lei de autoria do deputado federal Bebo Nunes reduz para 2 anos a pena de inegibilidade aplicada a crimes eleitorais. E já alcançou 73 assinaturas na Câmara. A aprovação é liderada com vantagem pela bancada do PL, a maior da casa, mas parlamentares também do MDB, PSD, PP e republicanos, que mesmo comandando ministérios de Lula, também assinaram. O texto do projeto critica as decisões da Justiça Eleitoral e afirma que a configuração atual da lei da ficha limpa gera instabilidade e insegurança jurídica a políticos e que a inegibilidade por 2 anos ao pleito eleitoral é uma sanção mais do que suficiente para os fins que se almeja. Assim, Bolsonaro tem grandes chances de concorrer à presidência. Bebo Nunes se pronunciou agora há pouco nas redes sociais, abre aspas. A redução do período de inegibilidade de 8 para 2 anos não tem a ver com reduzir condenações por abuso de poder político ou econômico durante as eleições. Existe a justiça comum, o Código Penal, a lei de improbidade administrativa, entre outras, para punir políticos criminosos. Não é por tempo de ficar inelegível que se pune um político criminoso. 8 anos é muito tempo e serve para punições políticas e não a criminosos. Iniciou com 3 anos, aumentaram para 8, agora vamos reduzir para 2, adaptando a uma realidade mais justa, concluiu o deputado autor do projeto. Reviravoltas no mundo da política que podem acontecer a qualquer instante. Lula se tornou inelegível pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e conseguiu reverter essa situação em março de 2021. Quando todas as sentenças contra ele na Lava Jato foram anuladas pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. E uma boa notícia para facilitar a vida. O Pix criado no governo Bolsonaro agora pode ser usado para pagar boletos conforme a aprovação do Banco Central. A medida entrou em vigor nesta semana. A cerimônia de abertura do Legislativo teve uma batalha de bonés e acessórios, viu? Parlamentares da oposição protestam na Câmara dos Deputados com boné verde e amarelo, levaram pacotes de picanha e café em crítica ao preço elevado dos alimentos. Já a ala governista usou bonés dizendo que o Brasil é dos brasileiros, em resposta ao slogan de Trump, fazer a América grande novamente. Além dos bonés, a oposição e a ala do governo trocaram provocações. Durante a entrega da mensagem do Executivo pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, deputados da oposição gritaram: Lula, cadê você? O povo está com fome e não está tendo o que comer. Em resposta, governistas gritaram, abre aspas, sem anistia, em referência aos presos e investigados pelos atos do 8 de janeiro. O ano de 2025 promete esquentar em Brasília. O deputado federal Kim Kataguiri protocolou esta semana um projeto de lei onde determina que sejam publicadas de forma detalhada todas as despesas de cartão corporativo acima de R$ 5.000, além de recibos e notas fiscais referentes a ressarcimento de agentes públicos. A iniciativa incorpora novos mecanismos de controle e fiscalização sobre os gastos do governo. O Banco Central admitiu que a inflação pode estourar e deve fechar junho acima da meta. Em nota, destacou a análise de curto prazo que, se concretizando as projeções do cenário de referência, a inflação acumulada em 12 meses permanecerá acima do limite superior do intervalo de tolerância
da meta nos próximos 6 meses consecutivos. Desse modo, com a inflação de junho deste ano, se configuraria descumprimento da meta sob a nova sistemática do regime de metas. Os dados constam na ata do Copom. No documento, o Copom cita que o preço dos alimentos aumentaram de forma significativa e que a tendência é de que esse aumento continue no médio prazo, em virtude de mecanismos inerciais da economia brasileira. O senador Jorge Seif reagiu indignado com a notícia. Abre aspas. O Banco Central já anunciou que vai descumprir a meta. Sabe o que isso significa? Que as contas vão estourar em todos os brasileiros de novo. Chega de desgoverno. Não aguentamos mais, concluiu o senador Jorge Seif. Um novo voo fretado de deportados dos Estados Unidos está previsto para chegar nesta sexta-feira. É o segundo grupo que retorna desde o início da gestão Trump. Os deportados chegarão pelo aeroporto de Fortaleza. O número de passageiros ainda não foi divulgado. O governo Lula publicou um decreto para regulamentar o exercício do poder de polícia da FUNAI. A determinação prevê a atuação da Fundação nas terras indígenas e nas áreas restritas de uso para a proteção dos direitos desses povos. Entre as medidas estão a restrição do acesso e trânsito de terceiros nas terras indígenas e nas áreas em que se constate a presença de indígenas isolados. Mourão se pronunciou criticando o decreto, abre aspas. O presidente Lula, ao regulamentar o poder de polícia da FUNAI, usando da justificativa de que dará mais autonomia à mencionada instituição para proteger terras indígenas, na verdade, quer criar sua Polícia Ambiental do Desgoverno. É preciso lembrar que os quadros da FUNAI jamais foram treinados para atuar como polícia e tampouco prestaram concurso para serem empregados desta forma. Por fim, é certo que tal decreto irá criar insegurança jurídica e um clima de incerteza, ao mesmo tempo em que se abre um precedente sério e perigoso que poderá alimentar conflitos no ambiente rural. Fecha aspas, concluiu Mourão. E atenção! De acordo com o Climatempo, o Brasil passará esta semana por uma onda de calor que pode atingir temperaturas 7 graus acima da média histórica, onde as regiões sul e centro-oeste do país serão as mais afetadas. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de chuvas intensas que podem impactar diversas regiões do Brasil. O sistema meteorológico, que se formou nos últimos dias, traz tempestades severas, especialmente para o sudeste do país. A volta às aulas está chegando e a proibição do uso do celular nas escolas já está valendo. As escolas públicas e privadas devem definir as estratégias de implementação da lei até o início do ano letivo. A nova medida tem como meta proteger as crianças e os adolescentes dos impactos negativos do celular sobre a saúde mental, física e psíquica. Isso segundo o Ministério da Educação. A nova lei diz que todos os alunos poderão portar o celular, mas sem utilizá-lo. E o uso do celular é proibido em todas as etapas da educação básica, em sala de aula, no recreio e também nos intervalos de aula. O uso é permitido para fins pedagógicos e isso sob orientação de educadores, para promover a acessibilidade de alunos com deficiência e para garantir também os direitos fundamentais. E o uso é permitido em situações de estado de perigo, estado de necessidade e caso de força maior. E por hoje ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Mas nos encontramos na próxima edição do JD News. Até lá, obrigada pela sua companhia.